Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Jesus acaba de encerrar uma de suas pregações na praça pública, quando... Merece morrer! Pecadora! Mata, para dar exemplo! Não! Pelo amor de Deus, não me mate! Apedrejem a pecadora! Vamos fazer justiça! A multidão se movimenta em alvoroço ao redor da mulher aterrorizada. Com os cabelos desgrenhados e o rosto abatido, ela se aproxima de Jesus com uma súplica de proteção estampada nos olhos tristes. Os muitos judeus ali, aglomerados, também instigam o ânimo geral. Apedrejamento é justiça e que sirva de exemplo. Infiel! Impura! Ela desrespeitou as nossas tradições, Jesus! Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aos poucos, a multidão de inquisidores se afasta, cada um refletindo sobre os próprios erros e desvios morais. O mestre permanece despreocupado, escrevendo no solo, em companhia de alguns discípulos e da pecadora, que esconde a face com as mãos. Mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? Também não te condeno. Ela lhe responde apenas com um olhar de reconhecimento, onde as lágrimas caem num misto de gratidão e alegria. Vá e não peques mais. A infeliz criatura se retira, com o coração iluminado pela generosidade do Messias, sob os olhares incrédulos dos discípulos, principalmente de João. Mestre, por que não condenou a meretriz de vida desonrada? Quais são as razões que alega em favor dessa condenação, João? Mas não se trata de uma adúltera? Meus amigos, sabem o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Senhor, a mulher é uma pecadora. Todos nós sabemos. Já sofreu alguma vez a dificuldade dos problemas que ela atravessou em sua vida? João, você desconhece o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram trilhar por este caminho. Não sabe quantas vezes ela tem sido objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Mas ela tinha noção dos próprios erros. Feriu os princípios das leis. Irmãos, consideram justo agravarmos o sofrimento desta mente aflita e sem rumo? Ela pecou e fez jus à punição? Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Mas há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por preço mais baixo. Contudo, ainda não viu seus acusadores. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Quem estará sem erro nenhum na face da terra, João? A hipocrisia costuma passar impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. O mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poderíamos desejar para a pecadora tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Mas, de certa maneira, Jesus, ela o fez por merecer. Meu caro amigo, imagine quantas vezes tem faltado pão à boca faminta dessa pobre mulher,
ou a manifestação de um carinho sincero à sua alma angustiada. Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Mesmo assim, seria justificativa para se prostituir? Quem somos nós para julgá-la? O Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Acredite, essa mulher vive na alma, a cada segundo, o seu doloroso inferno, sua própria condenação. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e ergue dentro de si o santuário de sua presença, ou a muralha sombria da negação. E certamente a pecadora nega a Deus e seus princípios. João, cabe a nós iluminá-la, pois só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Porventura não sabe que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que optaram pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso, na vaidade ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Mas será que todos serão punidos devidamente? De certa maneira, sim. Temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser comparada a um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Que assim seja, mestre. Não se condena pecador para se afastar o pecado. Em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observar, João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite repleta de sombra e desolação, lembre-se da semente grosseira que se transforma em germen divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo do sol. Dias depois, num sábado de festas tradicionais entre os judeus, Jesus sobe de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Não são poucos os paralíticos, cegos e aleijados que o cercam, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Jesus, tranquilo e bem-humorado, os acolhe com carinho, observados por olhares atentos e curiosos. Meus irmãos, contenham a ansiedade. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Mestre, ao presenciar tanto sofrimento, às vezes eu tenho dúvida se Deus é mesmo misericordioso. Acredita, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Então por que Deus puniria seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Não se trata de punição, Tiago. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente. Cabe, então, trabalhar para reintegrar-se no plano divino, depois de ter dado ouvido a sugestões contrárias à sua própria paz. Em seguida, Jesus e alguns de seus discípulos afastam-se do tanque de Betsaida, cujas águas são tidas como milagrosas, e onde o mestre ainda faria andar muitos paralíticos, daria a vista a cegos e curaria leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminha-se para o templo, quando encontra um dos paralíticos que havia curado. Bendito seja! Aqui está ele! Meus amigos! O mestre que me fez andar novamente! Eis que estais são. Não peque mais, para que não te suceda coisa pior. E a partir desses ensinamentos, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano, que só de uma vez
Executou 30.000 escravos. Aos poucos foi dominado por um novo pensamento, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente à multidão. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso, como se isola um doente, buscando auxiliar sua reforma definitiva. Todo o sistema da justiça humana evoluiu para os princípios da bondade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Boa nova.